Oi, gente, meu nome é Tuane, eu sou analista de marketing aqui na MT Cloud e a gente vai iniciar agora o nosso quinto episódio da websérie Telefone Vermelho, segunda temporada. Mais uma vez, o encontro de hoje foi organizado pela MT Cloud em parceria com a Dell, uma das maiores empresas de computação do mundo, e nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje com a gente, que vão ver on demand, e também aos nossos apoiadores, que são a SES para o Rio de Janeiro e a OBR Global. Muito obrigada aos palestrantes que vão compartilhar seus conhecimentos sobre um assunto altamente demandado hoje entre a nossa comunidade tech, que é segurança e proteção de dados. São eles o Rafael Gomes, que é analista de infraestrutura na MT Cloud, o William Lima, que é CTO da Smart Cyber Brasil, e o José Mota, que é gerente sênior de pré-vendas de soluções para proteção de dados na Dell. Ao final do bate-papo, teremos um tempo para perguntas e respostas. Quem está assistindo já pode usar o chat para fazê-las durante o evento. O chat é moderado e no final eu vou aparecer por aqui novamente para fazer as perguntas aos nossos palestrantes. Desejamos um ótimo episódio para todos e agora eu deixo a palavra com você, Rafael. Bom dia, pessoal, tudo bem? É bom ter vocês aqui com a gente. Agradeço aí a presença de todos. Agradeço a presença aí também do José, do William. E, bom, meu nome é Rafael, né, como a Tuane já falou, sem querer ser redundante. Eu sou analista de infraestrutura aqui na AMT. E a minha ideia, né, inicialmente, é falar um pouquinho aqui a respeito do nosso papel, né, nesse ramo e trabalhando em cima do tema que a gente veio abordar aqui nessa manhã, que é a segurança e a proteção de dados, né? Como proteger, monitorar e preparar a nossa empresa, a sua empresa, contra os ataques cibernéticos. Eu queria então falar um pouco a respeito da AMT, do nosso dia a dia aqui, e a ideia é que a gente vá trocando, né? Essa ideia a respeito do tema. Então, a gente é um provedor de serviços de nuvem, a MT é um provedor de serviços de nuvem, eu atuo aqui diretamente na área de infraestrutura. Atualmente, eu também desempenho a função de coordenar os projetos na área de segurança. Eu sou pós-graduando em cibersegurança e cybercrimes, né? Então, tenho encabeçado aí esses projetos, trabalhando na área de implantação, enfim. E tem sido um desafio muito grande, né? Ainda mais nesse tempo aí que a gente tem visto diversos casos aí acontecerem, né? E a AMT ela atua justamente nessa área de cloud computing, serviços gerenciados, segurança, monitoramento, backup. E basicamente a missão da AMT a gente diz que é trazer a tranquilidade para o cliente, né? E a tranquilidade é ali baseada em três pilares básicos, que é a segurança, o desempenho e a eficiência. A segurança porque o nosso negócio, né, ele não pode deixar de observar hoje esse pilar que é fundamental, e é justamente o tema central aqui da nossa conversa, que é assegurar a confiabilidade, a integridade e a disponibilidade dos nossos dados, né, dos dados dos nossos clientes. E, claro, aliando isso aí ao desempenho, que é fundamental, você trabalhar com segurança sem perder desempenho, e aliando também a eficiência para que os custos estejam ali de acordo com aquilo que é estritamente necessário, né? Sem aquela ideia de você acabar gastando além do necessário. Então você tem o custo de acordo com aquilo que você utiliza. Então, exatamente esses três pilares que a gente entende que sustentam ali o paradigma da tranquilidade. Então, a nossa missão é entregar essa tranquilidade para os nossos clientes, cuidando, né, da TI dos nossos clientes, para que os clientes possam focar naquilo que é mais importante, que são os seus negócios, né? Então, dentro desse quadro, a gente vem abordar justamente esse tema que tem ganho cada vez mais cenário aí, né, que é justamente a segurança dos dados. E existem algumas questões, né, que são levantadas em torno desse tema e que eu gostaria até de começar, né, esse bate-papo aqui, chamando atenção para uma diferença básica quando a gente fala em relação à segurança de dados, ainda mais olhando para todos os cenários de ataques cibernéticos que a gente tem visto recentemente. E é uma diferença básica que algumas pessoas
na verdade, ainda não conseguiram compreender, e que eu acho que é interessante a gente começar aí, de repente, esse bate-papo abordando, é sobre justamente aquilo que envolve o disaster recovery, né? Ou seja, num eventual ataque, numa eventual situação de ataque. O que muitos vão dizer que é quase que inevitável, né? A questão é de quando vai acontecer, né? Então, numa eventual situação de ataque, você ter um disaster recovery é, é fundamental, mas alguns também confundem essa ideia do disaster recovery com o cyber recovery, né? São dois temas ali interessantes que têm a ver com a segurança dos dados e que eu gostaria de abrir aí esse bate-papo, né? Passando a bola aqui para o William, pedindo aí para o William se apresentar, justamente já perguntando aí, William, nesse início, né, a respeito essa diferença que existe entre o disaster recovery, o plano, né, do disaster recovery, que é muito importante quando se pensa na segurança dos dados, e essa ideia, né, do cyber recovery, essa distinção entre esses dois paradigmas aí, né? Bom dia a todos. Meu nome é William Lima, sou o CTO da Smart Cyber Brasil. A Smart Cyber é uma empresa que atua aqui no Brasil, também nos Estados Unidos. Nós temos a Smart Cyber em Los Angeles e é um prazer estar aqui com vocês aqui nessa manhã. Bom, eu acho que melhor até do que explicar é falar de uma realidade que aconteceu há um tempo atrás aí, né, Rafael? Nós fomos iniciar um projeto aqui juntamente com a MT, e aí, cliente novo, né? Eu acho que falar assim é muito mais prático, né? Muito mais próximo da realidade, né? Muito mais próximo. E isso acontece, né, cara? Então, começamos um projeto de migração para dentro do data center. No dia da migração, a empresa foi atacada por um ransomware. Só isso. Uau. Só isso, pouca coisa, né? Então, se a empresa tivesse, né, já um plano estrategicamente vinculado ao seu negócio, isso teria muito menos impacto, mas acontece que, nesse caso especificamente, a empresa acabou tendo a operação inteira parada, e aí nós tivemos que acelerar, inclusive, todos os próximos passos, né? Exatamente para que ela pudesse se restabelecer. Então, certamente, se tu tem algum tipo de serviço ou a tua operação ela tem lá uma missão crítica, né? É bom que esses planos estejam muito bem escritos, né? E que a empresa possa contar com parceiros que estejam na hora da dificuldade, né? E nesse caso especificamente, a gente viu uma empresa que atendia, que tinha um contrato de infraestrutura com esse cliente. A empresa, no dia do ataque, ela sumiu, né? Então, a gente teve que ajudar aí. Não é uma empresa pequena, né? Então, a gente teve que ajudar a contornar essa situação e levamos isso com bastante sucesso, né? E ali, em algumas horas, a gente já tinha estabelecido todos os processos e começamos as migrações respectivas. E foi um telefone vermelho de verdade, né? Foi. Um parceiro de segurança. A Smart Cyber é uma empresa de consultoria de segurança, faz pentest e atua com a parte de Security Operations Center, né? E a MT, que é nosso parceiro aí de longa data, conseguimos aí ter um sucesso muito grande nesse projeto, especificamente falando desse projeto, né, Rafa? Então, sim. Ter esse planejamento muito bem escrito, né? E se acontecer isso, porque o que eu faço? Né? Como é que eu tenho que atuar? Né? E é uma realidade, né? É uma realidade. É impressionante como a gente vê empresas não pequenas, tá? Empresas relativamente grandes e que têm nome no mercado, mas que estão realmente bem despreparadas para um caso como esse. Então, temos que realmente enfatizar, mudar a cultura dos clientes, né? E aí, com certeza, dando os passos corretos ali, a empresa vai conseguir replicar dentro de uma infraestrutura, né?
Uhum. que tenha capilaridade, que possa crescer, que seja escalável. Isso é importante, né? Eu acredito que assim, buscar o parceiro correto é muito importante. E a proximidade nesse momento aí é extremamente relevante, né? Você saber que tu vai ligar e Sem quem vai dúvida. estar do outro lado do telefone vai te atender, compreendendo a tua emergência, a tua urgência ali e vai procurar te assistir naquele momento, né? Você não vai cair naquela ura interminável e enquanto o teu ambiente está se desmoronando, né? E aí Com certeza. eu acho que isso é extremamente relevante. Aí eu queria também ouvir aí a respeito do que pensa aí o José. Tem até uma questão aqui para colocar na sequência, mas eu acredito que o José também tenha bastante coisa para compartilhar com a gente em relação a isso, né? Vai ser um tema que tu pode ficar discutindo horas aqui, né? A gente Vai, pode ficar vai, vai. horas falando sobre isso, né? De repente já Deixa eu me estou pedindo um apresentar um almoço pouco já. mais. Podemos fazer isso, né? Esse telefone vermelho pode ficar na hora do almoço também, chegar um iFood aqui para todo mundo. Deixa eu me apresentar um pouco mais. Assim, eu, como já me disseram, meu nome é José Mota, eu gerencio um time de pré-vendas aqui na Dell que cuida de soluções de proteção de dados, né? Lá atrás a gente falava muito de backup, né? Então essas discussões eram backup, recuperação, a gente falava muito de tempo de recuperação, o foco estava muito em torno disso, né? Eu vou te falar que acho que faz tempo que eu não tenho uma discussão só disso. Todas as discussões que eu tenho hoje, que tenho tido, sempre estão envolvidas no tema de cyber, de forma geral, né? Uhum. E de cyber-ataques, a gente fala muito de ransomware, mas cyber-ataques de uma forma mais abrangente aí, né? É, e uma coisa que você colocou, Rafael, essa pergunta de diferença de DR e disaster cover e cyber cover, ela é importante porque na cabeça de muito cliente, isso era basicamente a mesma coisa, né? Se eu tenho um DR, eu estou protegido, né? Essa era uma visão, né? O William trouxe um exemplo, infelizmente não é o único, né, William? Esses exemplos que você trouxe aí, a gente tem ouvido com uma frequência muito grande de clientes sendo atacados e o desespero que dá, né, nesses clientes, né? Teve um caso recente de um cliente que está passando ainda pela situação, né, em que ele foi atacado e perderam muito da infraestrutura dele básica, inclusive, de recuperação, além dos dados, obviamente, críticos da empresa. E algo que aconteceu com ele que o William tocou, foi esse cenário de pânico, né? Assim, olha, e agora, o que eu faço, né? Assim, com quem que eu chamo, né? E internamente, aí uma situação talvez que é um pouco mais grave até, o time de segurança deles era um time pequeno, né? Ou tinha uma pessoa lá que cuidava de segurança. Parece que é um caso único também, mas não é, né? Eu tive uma reunião pós-pandemia aí com vários clientes de vários tamanhos, tá? De várias indústrias também. Foi para discutir sobre segurança com esses clientes e algo que na discussão ali aparecia no intervalo, né? Antes de começar o evento, na hora do café e ali no almoço, algo que era comum na conversa de todo mundo era justamente a falta de pessoas, entendeu? Assim, sabe, ter um time, alguns estavam com vagas abertas, assim, um deles estava com vaga aberta há mais de um ano, né? E falou assim, cara, não consigo contratar pessoas na área de segurança, né? Eu até lembrei de uma pesquisa que eu tinha lido na época, já faz alguns meses essa história, mas tinha lido essa pesquisa em que falava que, por exemplo, 73%, olha só, 73% dos pesquisados, né, eles diziam que tinham tido algum evento em que precisava ter alguém de segurança e não tinha, eles não tinham conhecimento ou não tinha uma pessoa ali para estar atuando, né? Isso mundo, né? Então esse exemplo que eu falei desse cliente aqui no Brasil, que está passando ainda pela situação, não é algo restrito a gente aqui no Brasil, entendeu? Isso é algo geral, Sim. pior do que parece, né? E sempre cai naqueles 3 pontos de TI, né? Que é pessoas, processos e tecnologia, né? Sempre cai nesse tripé, né? Que afeta tudo que é toda a parte, tudo que é TI, na realidade. Mas voltando um pouco a esse tema de DR e CR, algo que a gente viu nessas discussões, e é fácil entender um pouco da confusão, é que normalmente a gente pensa o seguinte, né? Pô, DR, né? Eu tenho minha produção, eu tenho meu ambiente aqui de disaster recovery, então se aconteceu separado, né? Um outro site. Se acontecer alguma coisa aqui que exploda esse site, por exemplo, que ele fique inacessível por algum motivo, legal, tem tudo do outro lado, né? Algo básico para que isso aconteça é o seguinte, né? Poxa, o dado que está aqui está replicado do outro lado, né? Deveria, inclusive, ser síncrono essa replicação, né? Podemos discutir se é síncrono, assíncrono, mas aqui está do outro lado. Se acontecer alguma coisa aqui, eu tenho o meu outro site lá, eu subo ele. Mas quando a gente pensa num ataque cibernético, isso passa a ser um problema também, né? Porque, assim, se eu estou atacando aqui a produção, pensa em ransomware, quem estava discutindo, ataquei aqui a produção, do outro lado está esse dado também criptografado, quer dizer, não adiantou de nada o DR nesse Tu pode cenário, né? ter replicado o problema, né?
Certamente foi replicado o problema, é isso que vai acontecer. Então, assim, uma distinção que a gente... Mas é fácil entender a confusão, é fácil entender a dúvida de muito cliente, né? E aí, quando a gente olha, não só não só que a Dell fala, mas o que os analistas colocam hoje, é da importância de você ter o seguinte: olha, eu tenho um ambiente isolado, eu tenho uma cópia, pensando em cyber, que ela está isolada do meu ambiente produtivo. Coisa que não acontece normalmente com DR, né? Onde eu tenho uma conexão ali ativa, né? Então, ter uma cópia isolada é importante, ter uma cópia imutável é importante. Porque por mais que eu seja atacado na minha produção, isso seja de repente aplicado por um outro lado, eu não consiga recuperar esse dado, eu tenho essa cópia isolada de onde eu posso voltar essa informação. E o isolado é isolado mesmo. É isolado assim, olha, eu não consigo entrar pela rede e tocar nesse dado. Então está isolado. Então tem algumas características que começam a diferenciar o que é um ambiente de DR, o que é um ambiente de CR, que indo no que o William falou, e está perfeito, assim, tem que estar no meu plano, né? Se eu tiver um plano que isso não esteja coberto, essa sensação de esse pânico vai acontecer também, porque como você falou, Rafael, é uma questão agora é uma questão de quando vai acontecer um ataque, né, na empresa, né? Assim, não é se vai acontecer, a gente tem que estar preparado porque vai acontecer. Uhum. O quanto isso vai ser abrangente, a gente não sabe dizer. Tomara que não aconteça com você, quem está vendo esse vídeo, não aconteça. Ou se acontecer, seja num toque realmente numa parte importante dos dados, né? Mas se acontecer e tocar uma parte dos dados, eu tenho que voltar da onde isso? Eu tenho que ter uma cópia para poder voltar essas informações. Até para não Exatamente. ficar refém, né? Mas eu acho que é muito... toca nesses pontos, essas diferenças, entendeu? Entre DR e CR. É interessante que tu tá falando isso. A gente teve um caso recente aqui com um cliente que justamente ele foi infectado pelo ransom e o backup primário, ele foi também acabou sofrendo, né, algum tipo de comprometimento. E aí quando você volta ao backup primário e aquele backup ele já está comprometido, é que você vai descobrir que na verdade você backupou o problema, né? Porque nem sempre aquele dispositivo de malware ele vai entrar e já começar a operar. Muitas vezes ele vai ficar incubado, aguardando o momento de ser engatilhado para começar, né, William? É E aí, verdade. aquele momento ali você de repente está backupeando aquele malware e quando você recuperar o teu ambiente, você está recuperando com aquele problema, né? E aí ele pode ser engatilhado novamente e você ter novamente. E foi mais ou menos o que aconteceu, né? Eu estou simplificando muito aqui o cenário que a gente enfrentou, mas foi no espaço de uma semana a gente recuperou, a gente tinha, né? Graças a Deus a gente tinha acesso rápido aqui e conseguimos levantar o ambiente virtual, mas na hora do cliente recuperar o backup dele, né, na hora dele Estava fazer comprometida. esse rollback aí. Pois é, e aí no espaço de uma semana a gente teve que, na verdade, trabalhar novamente todo aquele cenário. Enfim, acaba sendo um problema grande, né? É um desgaste técnico, mental, é um esforço de energia muito grande e que me parece que ainda falta uma certa, eu diria assim, uma certa maturidade, né? A nível das pessoas olharem para essa realidade como de fato é algo palpável, está acontecendo com o meu vizinho e a Sim. possibilidade de acontecer comigo é grande, né? E é impressionante, né? Como o José estava comentando ali, é importante ter algum tipo de tecnologia que tenha essa questão de ser imutável, né? Então, tu dispara para ela, mas tu não mexe mais nela. Ela fica lá quietinha, recebendo aquela informação, né? E o backup nunca foi tão importante. A gente vê empresas que estavam deixando de lado fita, né? As LTOs ali e tal, voltando a utilizar. Então, armazenando isso em locais seguros. E isso é uma coisa, assim, esquisita se tu for analisar a grosso modo, porque o advento do cloud, né, em si, Sim. a gente deixou isso meio de lado, né? A gente passou a confiar muito em nuvem, a nuvem pública, né? E em OneDrive, em Google Drive e assim por diante. E hoje a gente vê ainda muito cliente, copiando dados para lá, achando que isso é backup, né?
Então, Pois é. levando essas informações e entendendo que isso é um backup, e na verdade não é. Isso é uma cópia de arquivos, né? Antigamente a gente fazia um R-Sync, né? De um servidor para o outro, e, cara, seja o que Deus quiser, né? Vocês sabem que é assim que funcionava anteriormente. Então, deixa na pronto, tá feito. Né? Tava feito, né? Tava feito. Exatamente. Hoje em dia. Só que aí tu tem que William, contar que, cara, pode pegar fogo, né? Pode acontecer ali um problema relacionado aos discos daquele equipamento e, de repente, para tu voltar aquilo vai ser muito mais complexo, né? O ransom, ele tem uma persistência, que é o que nós chamamos de ameaça persistente avançada, tá? Ele tem uma persistência em se manter dentro do parque, então tu pode usar computadores Mac. Esse ataque que a gente está falando, né, Rafa? Sem nomear o nome do cliente, mas começou em MacBook. A infraestrutura que foi atacada foi os MacBooks. Um sistema que o pessoal toma como seguro até, né? Não é o Windows, então é seguro. Então, tem ransomware para Mac? Tem ransomware para Linux? Tem. A gente vê ransomware para a maioria desses bancos de dados, como SQL Server, como MySQL, como Postgre. Isso é impressionante, bicho. Então, as coisas mudaram, né? O ataque em si evoluiu muito. Então, certamente, olhar, né, a estratégia, nesse caso, é extremamente importante. Assim como fazer o pentest para tentar elucidar quais são as brechas que podem ser utilizadas e que podem ser usadas contra a empresa, é fundamental, né? E antes a gente indicava pelo menos 2 pentests por ano. A gente já entende hoje que 2 talvez já seja pouco. Então, uma coisa vai linkando na outra, né? Tem que ter a parte estratégica, tem que ter a parte prática ali de detectar essas vulnerabilidades, de fazer gestão de vulnerabilidades, mas, acima de tudo, fazer gestão de ameaça. Porque muitas vezes a empresa paga para ver, não, isso aqui o risco é pequeno. Cara, e é ali que o cara explora, né? Então, essa gestão de ameaça, ela é fundamental nos dias de hoje, né? Quem trabalha com SOC, como nós trabalhamos, a gente entende que isso faz muito sentido e que isso mitiga uma quantidade de ataques muito grande. As empresas se preocupam muito em detectar e se preocupam um pouco em investigar os incidentes. Não tem gente, às vezes, não tem time para conseguir investigar algum tipo de alerta, que muitas vezes o teu firewall já está te alertando que tu tem um problema. O teu endpoint protection, né, seja ele qual for, já te mostrou que tu tem alguma coisa com um sentimento anômalo dentro da rede, dentro das estações de trabalho, dos servidores, e as empresas acabam esquecendo, né, de se aprofundar nesse sentido. E certamente é assim que os ataques acabam ocorrendo, né? O atacante tem tempo. Quem está trabalhando em buscar as ameaças não tem tempo. Assim que detecta, tem que agir, né? Então é muito importante isso. O atacante ele tem o que a gente não tem, que é justamente esse todo o tempo do mundo para fazer o que ele quiser. Né? Ele vai tranquilo. Eu vou explorar até alguns pontos aí que vocês colocaram, né? Começando lá na pergunta sobre voltar alguma coisa, esse dado que está voltando, de repente está lá contaminado, e pega no que o William falou, é persistente, né? O negócio persiste ali, esse ataque persiste, e tem vários exemplos de casos desses. Eu acho que um exemplo que a gente tinha conversado um tempo atrás, que era de um cliente que estava sendo atacado, ele estava voltando os dados estavam ok, tá, do backup, estavam voltando o backup, era um ambiente de máquinas virtuais que foi atacado, ele estava voltando, e o atacante estava lá, ele continuava lá dentro, conectado na rede dele, destruindo o ambiente dele, né? Não foi um ataque de ransomware, nesse caso, foi de fato um cyber-ataque mesmo, assim, estava um atacante lá destruindo o ambiente, até criptografou, mas o foco ali era destruir, não era não era sequestrar dado para pedir Bitcoin, né, pedir algum resgate, era de fato destruir o ambiente, né? E naquele instante, ele estava lá sendo atacado, voltando lá os dados, e as máquinas caíam de novo, né? Voltava a máquina, bum, caía. Imagina o esforço, né? Exatamente, esforço para fazer isso, e ficou um tempo nisso, né? E aí esse tempo cai num ponto também que o cliente tinha colocado, que tem a ver com um pouco da pergunta sobre inteligência, que é o seguinte: olha, você tem uma cópia de dado, esse dado está lá eu tenho que preocupar ter essa cópia isolada, que eu tinha falado, tem que estar isolada mesmo, né?
desconectada do meio ambiente. Então, é importante eu ter isso fora, porque ninguém consegue atacar isso, esse é o conceito, né? Se ela estiver criptografada, ou tiver imutável esse dado, criptografado dentro da empresa, digo, né? Não por um ransom, mas se ela tiver de uma forma imutável, esse dado está imutável ali dentro, protegido, significa que ninguém vai conseguir nem apagar esse dado, pelo tempo que eu tiver colocado isso. Tem outra coisa que você pode colocar ali dentro, aí tem a ver um pouco com a pergunta, que é a inteligência, né, nesses tipos de ambientes de cyber recovery, né? Que é o seguinte, olha, analisar essa cópia de dados, esses dados dessa cópia imutável que está isolada, para você, e são camadas, por isso que eu falei que são camadas, né? Como tudo em segurança, são camadas que você coloca, né? A inteligência em cima disso para analisar esses dados, procurando identificar comportamentos que indiquem, que possam indicar, né, que está sendo atacado, né? E que alguma coisa aconteceu com aquilo, né, com os meus dados. Agora, é importante também pegar o que o William falou, né? Então, isso funciona para disco, né? Você não consegue fazer isso exatamente com fita, né, nessas tecnologias novas, né? Até por conta de performance, né? Não é só analisar isso, e analisar aqui, analisar tudo mesmo, tá? Todos os dados, né? Assim, imagina que é analisar todo o conteúdo que tem ali, e aí o inteligência também é inteligência, porque é comportamento, né? Não é procurando por assinaturas, né? Mas é procurando por mudanças de comportamento que possam me indicar um ataque, né? E aí cai naquilo que o William falou, né? Mas olha só, tem que ter alguém olhando, porque ele vai me dar um alerta. Mas se eu não tiver um time, se eu não tiver um SOC, se eu não tiver a MT, vou colocar vocês isso, se eu tiver uma empresa, por exemplo, que me suporte e consiga analisar esses dados, né? Pegar esses alertas e entender o que está acontecendo e pesquisar isso, investigar o que está acontecendo ali, não adiantou muita coisa, né? Porque eu até sei que está acontecendo, teve um alerta ali, mas não tenho ninguém que esteja vendo isso de fato, que consiga realmente fazer uma pesquisa, consiga fazer uma investigação, para que se consiga tomar uma ação proativa em cima disso, né? Ou seja, é como se não tivesse nada, né? Eu tenho tecnologia, até tem a tecnologia, mas falta dentro dessa história, falta as pessoas, falta o processo, e eu acho que um cenário como esse, o Rafael, acho que vocês conseguem ajudar muito com tudo isso com os clientes, né? Porque é justamente o que vocês estão falando, né? Não adianta, como o William falou, o José agora também, não adianta você verificar, por exemplo, vou contratar um pen test, vou contratar um teste de vulnerabilidade, quero levantar todos os pontos de vulnerabilidade aqui da minha estrutura e tal. Contratou, pegou o resultado bonitinho. Tá, mas e agora? Como é que você vai tratar isso? Você não consegue mitigar os pontos de falha, de vulnerabilidade que você levantou. Se você não conseguir mitigar isso, é praticamente você jogar todo aquele investimento no ralo, né? Sem Você não dúvida, tratou, sem na dúvida. verdade, o resultado que você recebeu. Agora é interessante isso daí que vocês estão falando, porque eu estou pensando aqui, né? Eu estava falando que eu já tinha algo na sequência, porque enquanto a gente começava a falar, os eventos de cyberataque, eles já deixaram, obviamente, de ser aquela coisa de filme, né, que a gente estava acostumado a ver, aquela coisa de ficção, o hacker como aquele personagem, né, obscuro ali, enfim, de algumas histórias, mas a gente já percebe que isso deixou de ser ficção, é realidade, e assim, quando a gente olha, por exemplo, para órgãos governamentais sofrendo ataques, prefeitura com o sistema de nota fiscal eletrônica sendo comprometido. A gente está falando, ou seja, a gente está falando da principal, talvez uma das principais fontes de renda da prefeitura, que é o sistema de nota fiscal, né? Sendo comprometido. Quando a gente olha para tudo isso, a gente pensa, por exemplo, cara, a gente está falando do Estado, o Estado, que eu digo, né, organizado, que tem certamente a máquina pública, ela tem um poder aquisitivo que muitas empresas não têm, né? Ela tem essa condição que muitas empresas não têm. Mas aí a gente percebe esse tipo de situação acontecendo e não é pouco, né? Não é pouco. A gente tem várias situações acontecendo, pelo menos do ano passado para cá foram vários casos. E aí me vem a questão na mente, né? Será que existe de fato, essa questão em torno do recurso a ser investido? Porque, por exemplo, muitas vezes a pessoa pensa, né, eu vou comprar o melhor equipamento. Tenho aqui o meu melhor equipamento, tenho o melhor sistema, tenho o melhor CIEM que o mercado pode me fornecer. Uhum. Formei um SOC aqui que, cara, é impenetrável, ninguém vai conseguir. E aí, né, aquela grana ali investida. Mas será que para por aí? Ou falta ainda um pouco mais de maturidade? O que você pensa a respeito disso aí, William, dentro da tua experiência aí nesse mercado?
A gente viu aí agora nesse ano e no ano passado vários órgãos governamentais aí sofrendo ataques com bastante relevância, né? E, e baseado até no próprio rating cibernético, que é uma nota que existem alguns softwares que têm esse viés, né, de trazer a tua superfície de ataque inteira, ele pega a tua superfície de ataque e ele gera uma nota de segurança em cima da tua superfície. Tá? De forma resumida, é isso. Uhum. E então, assim, tu vê diversos órgãos que a gente analisa aqui, a gente acaba fazendo cotações, cara, com nota F. Então, com nota de segurança, assim, Irrisória, muito baixa, muito baixa. Baixa. E aí, obviamente, que isso aumenta o teu risco. Se o cara está numa nota A, ele vai ter risco também, mas ele tem muito menos risco. Mas se o cara está numa nota F, ele tem 5 vezes mais chances de ser atacado e tomar um ataque daqueles que param tudo, certo? Então, aqui sem falar de bandeira de empresa, e não é o objetivo, né? Mas os órgãos ainda acho que falta muita maturidade, falta mão de obra qualificada também, isso tem que ser dito, né? A gente tem trabalhado para tentar formar pessoas também, porque a gente vê a dificuldade. Acho que eu não me lembro qual de vocês comentou que estava com um cliente lá com vaga aberta, acho que foi o José, há mais de um ano. Cara, o mercado todo tá assim. A gente tem quase 500 mil vagas de tecnologia aberta no Brasil. Então é muito importante, né, que as empresas investam nas pessoas. É elas que fazem todo o processo da ciberdefesa em si, né, acontecer. Né? Não dá para confiar cegamente em uma ferramenta. Né? A ferramenta, ela te ajuda, ela potencializa, ela facilita a vida do analista que está sentado ali do lado da empresa, né? E enquanto os atacantes estão buscando brechas, né? Então, na minha opinião, assim, de forma resumida aqui, a parte de governo é totalmente despreparada. E isso é muito global, tá? Tu vê pouquíssimos órgãos realmente investindo corretamente dentro dessa estratégia. Eu vejo assim, a Dell, ela tem, falando sobre tecnologia, né? Ela tem tecnologias tanto para proteger o que é o Edge, quanto o data center, quanto para soluções de proteção e recuperação de dados, gerenciamento de tudo isso, serviços, né? A gente conta muito com parceiros como a MT, por exemplo, para entregar serviços para os nossos clientes também, mas está muito em linha com o que a gente tem discutido aqui, que o William tocou, e que a gente tem discutido um pouco aqui, né? Uma parte dessa história toda é tecnologia, né? Mas não adianta eu ter colocado toda essa tecnologia dentro de casa, né? E não ter realmente pessoas que consigam estar usando essa tecnologia da forma como deveria, né? E não ter processos bem estabelecidos do que fazer com essa tecnologia também. Né? De novo, volta a história do tripézinho que eu te falo lá atrás de TI. Né? E normalmente o que a gente vê, é bem comum a gente ver, e talvez o governo, talvez em alguns casos aconteça mais, ou enfim, pode ser por aí também, assim, comprar tecnologia, estou comprando tecnologia, mas não é só isso, né? Exatamente. Esse investimento em pessoas, que é informação de pessoas, aí volta para aquele almoço lá que eu falei, aquele evento, tinha pessoas de várias indústrias de novo, né? Várias indústrias ali discutindo, conversando, e o ponto da formação sempre é o que toca, e talvez segurança até mais, né? Porque se a gente pensar em tecnologia, né? A segurança sempre foi visto assim, tem esse pedaço aqui, né? De segurança. Né? Então, de tudo que é investido, segurança era um pedaço, é como seguro, né? Eu pagava, mas não queria usar nunca, não estava usando, né? Então, eu acho que provavelmente era isso, né? Nunca precisei. Nunca precisei, né? Só que agora está precisando, né? E agora que está precisando, aí a gente sente mais, certamente a indústria sente mais essa falta de pessoas com formação no mercado, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um lado que a gente tem que acelerar, né? E governo, não é só no Brasil, né? A gente vê isso no mundo inteiro, né? Governo é um alvo, né? Quantas prefeituras não tiveram seus dados sequestrados aí, por exemplo, nos Estados Unidos? Parece muito mais Estados Unidos, a gente tem muito mais contato, mas Estados Unidos, Europa, né? Tiveram seus dados, prefeituras, hein? A gente está falando de prefeituras, tiveram seus dados sequestrados. E talvez os motivos que levem a isso sejam os mesmos, né? Assim, olha, talvez eu não esteja investindo tanto em
talvez em tecnologia, de comprar tecnologia, mas talvez não seja tão forte assim, meu time não esteja tão bem preparado para isso, né? E por conta disso, torna-se também um alvo mais fácil, né, para um atacante, né? Mas enfim, falou de prefeituras, mas quantas empresas, prefeituras ou governo, mas quantas empresas privadas a gente Isso, não tem visto, grandes, que fazem investimentos vultosos, certamente, em tecnologias, né? E pessoas, e desenvolvimento, mas o ponto é, não tem sido suficiente ou não tem sido da forma correta, né, esses investimentos. E aí aquela discussão sobre o como recuperar é importante, sem dúvida, porque é algo novo que exige uma resposta nova, né? Então, assim, se recuperar de um ataque como esse, precisa ter uma resposta, tem que ser diferente. A gente fala de proteção, a gente estava falando sobre como mudou isso, né? Saiu do mundo da ficção científica, né? As pessoas hoje realistas, todo mundo conhece esses ataques hoje, né? Você fala com uma pessoa que não é de tecnologia, ela sabe do que quando a gente fala de ransomware, ela não sabe dos detalhes, mas ela sabe o que é um ataque de ransomware, o que ele provoca uma ruptura num serviço, né? As pessoas conseguem perceber isso. Mas se a gente der uma olhada na forma como esses ataques estão acontecendo hoje, ele talvez muitas vezes nem é tão sofisticado no sentido de como se fez para chegar, né, entrar naquela empresa, conseguir. Não, cara, compra-se, né? Quem não recebeu mensagem por WhatsApp de gente comprando, por exemplo, credenciais? Olha, quero comprar credenciais para acessar tal empresa. É um negócio perigoso, muito perigoso, né? Assim, ou seja, respostas tradicionais não resolvem, né? Então, fazer respostas que a gente tinha no passado, como, por exemplo, treinar as pessoas, né? Vou pegar as pessoas todas, vou educá-las dentro da empresa, para não clicarem no link, sabe? Aquele negócio que faz parte, tem que acontecer, só que não é suficiente. Porque, não por exemplo, para essa por de aí, né? comprar credencial não resolve por aqui, certo? A forma de entrar vai ser outra. Tá todo mundo ali, não está clicando em link nenhum, e tem alguém entrando aqui, porque tem um usuário, né? Um usuário com permissão de administração, muitas vezes, para entrar na empresa. Então, assim, as respostas são diferentes, né? Eu diria que o escopo, né? As formas de ataque, elas mudaram de chegar na empresa. Daí para frente, usa até as mesmas técnicas de sempre, mas a forma de entrar, elas mudaram bastante, né? E aí, certamente, quando a gente pensa em, talvez não só em governo, mas pensando, voltando à pergunta de governo, talvez certamente é um alvo preferencial, né? É um alvo preferencial desses atacantes, sem dúvida nenhuma. Sim, é um alvo preferencial, né? E a ideia do exemplo é para que a gente veja, né, como uma máquina que, ainda que tenha recursos, né, bem mais vultuosos que muitas organizações, tem recursos para investir em tecnologia, em profissionais, em capacitação, ainda assim se torna alvo, né? Sim. Ainda assim se torna alvo e de fato acaba caindo nesse tipo de situação de ataques cibernéticos, enfim, perda de dados, né, ou comprometimento deles. E é interessante porque tudo isso aí me parece também que passa ainda pela questão da maturidade em torno do assunto da segurança, né? A maturidade em torno desse assunto, de que de fato é necessário, e ainda que, mas Rafael, eu não tenho aqui uma equipe, né, como o Mota tinha falado, né, que a equipe do cliente era uma equipe pequena. E aí você vê a importância de você também poder contar, de repente, que ainda que você não tenha uma equipe formada dentro de casa, mas você ter pelo menos um parceiro com quem contar numa hora em que você precisar, né? Uma equipe que esteja ali pronta para corresponder na hora em que você precisar, né? Mas ainda assim, isso passa por uma questão de você compreender a segurança cibernética não como um luxo, mas na verdade é algo necessário, não é mais um luxo, né? Não é um luxo você fazer um pen test, não é um luxo você investir em um sistema apartado de proteção de dados, isso não é um luxo, na verdade já está se tornando uma necessidade. É igual o ar-condicionado aqui no Rio, né? Ar-condicionado aqui no Rio não é mais luxo, né? Pelo amor de Deus, É aqui é verdade. Há necessidade. muito tempo, né? Esse há muito tempo, né? Meu Deus, né? Graças a Deus agora não tem mais aqueles carros básicos, né? Sem nada. Não. Pelo menos o ar-condicionado tem que ter. Pode até não ter direção, né? Mas pelo menos o Todo ar tem condicionado tem que que ter. ter. E a segurança é isso, né? Pode falar, William. Não, o que eu ia falar é o seguinte: há tempos atrás, o item obrigatório, digamos, dentro de qualquer empresa seria lá o teu endpoint, teu antivírus, né? É isso. Hoje, cara, todo mundo está consciente, tem que ter. Ok, beleza, isso é um aspecto. Mas os pontos que mais gargalam dentro das empresas que nós passamos, e a gente atende empresa da área financeira, a varejista, a gente tem ali uma carteira
meio assim bem de diversas indústrias diferentes, né? E hoje o item que mais falta e que mais gera problema é a gestão de patches. E eu não estou falando de um WSUS para Windows, certo? Eu estou falando de fazer gestão de patches para todos os teus softwares, para aquela ambiência completa, Microsoft, Linux e Unix, enfim, né? Então, isso é o maior problema hoje, porque é difícil para o time de infraestrutura e segurança juntos conseguirem manter os patches das aplicações atualizados. Então, fica muito desafiador. Então, se tu não tem um software para te apoiar e falar, pô, eu preciso aplicar patch aqui, né? Ainda que tu não faça 100% automático, eu acredito assim que hoje é o maior gargalo das empresas que a gente acaba atendendo. Então, normalmente, uma das recomendações que a gente mais aplica é faça a gestão de patches. Isso vai diminuir a superfície de ataque, né? Com softwares livres, Rafael, nem tudo é dinheiro, nem tudo que é caríssimo é a melhor coisa para te usar. Então, depende do tamanho do teu negócio. Sim. Então, tem software livre que resolve problemas consideravelmente complexos para a empresa. Então, é possível detectar primeiro que tu tem patches para aplicar, né? Usando o CIEM, que pode ser open source e assim por diante, fazer a gestão de vulnerabilidades que vai detectar dentro do meio da rede, né? Ali qual é o switch, qual é o ativo, qual é a estação de trabalho, o servidor, o roteador que eu preciso, que eu tenho uma vulnerabilidade. Então, existem várias formas, nem sempre a mais cara é a mais adequada para o teu modelo de negócio. Então, isso é muito interessante, porque às vezes com pouco recurso, às vezes, resumindo aqui, sobe uma máquina virtual e instala um software open source e esse software vai te apoiar a tomar decisões. O risco para esse catálogo de serviços que eu tenho, ele é realmente maior, tem mais peso aqui, pode me gerar um prejuízo. Então é muito fácil hoje de tu conseguir te organizar nesse sentido, empoderar lá o teu time técnico interno e conseguir ter um resultado assertivo, né? De partir para resolver a vulnerabilidade, não só detectar. Detectar não adianta, pô. Só detectar não resolve o problema, né? Então, assim, falando, né? E depois, eu acho que o outro passo é as pessoas, né? Se tu não passar por algum tipo de treinamento em cibersegurança e explicar para as pessoas, isso aqui é um phishing, isso aqui tu não pode clicar, mas como é que eu sei? Vai lá e mostra lá, passa o mouse em cima do link e mostra. Cara, as empresas não fazem isso, né? Porque ali tem a cultura, né? Exatamente, a cultura de segurança é um gargalo assim que excede qualquer outro, assim disparado, né? Hoje a gente tem a parte de RAS, que é Ransomware as a Service, né? E Sim. os caras pagam para o teu colaborador interno para ele te atacar. Sim, e não é pouco, gente. Isso dá dinheiro. Então, assim, buscar entender os perfis dos profissionais internos, né? É importante também. Fazer esse tipo de investigação é importante, né? A gente vê aí, o insider, ele é um dos objetos que mais atrapalham ali na hora de tu ter tem um desastre, às vezes é um insider que está gerando um cara lá dentro da tua empresa, tá? Isso aí acontece, pessoal, não é mais coisa de Mr. Robot, não, tá? Não é. Essa história do WhatsApp lá do pessoal comprando credenciais, é isso aí, entendeu? Assim, quem tá vendendo? É alguém de casa, né? É alguém que tá dentro de casa, é o inimigo em casa, tá? Esse aí, é o inimigo em casa. É o famoso fogo amigo, né? Eu acho que é o inimigo mesmo, viu? Eu acho que você acha que ele é amigo, mas não é não. É intencional o negócio, né? E eu acho que esses pontos que o William colocou estão perfeitos. Assim, a gente começa com insegurança, tudo que a gente aprendeu, tem aprendido e tem vivenciado, essa história de, primeiro, são camadas que você vai colocando e tem muito da maturidade que você vai desenvolvendo, né? Então não é uma coisa que você faça de uma hora para outra, não é somente pegar as melhores tecnologias, coloca, não adianta ter as melhores tecnologias, não tem pessoas para operar aquilo, né? Comprei aquilo que é o mais caro, aquilo que é o mais conhecido, mas eu não tenho ninguém que conheça daquele negócio. Máquina, né? Quem vai pilotar esse negócio? Quem vai fazer? Quando me der um alerta, eu vou fazer o que com aquilo? Né? Então, assim, investir em tecnologia sim é importante, né?
segurança são camadas que a gente vai colocando nisso. Então, a gente falou do backup lá atrás, estava falando do backup, né? Pegar minha área. Poxa, backup importantíssimo, porque se eu não tiver uma cópia, eu não tenho ninguém voltar essa cópia, né? Tanto que backup hoje ele é alvo de ataque, né? Assim, é um alvo primário dos atacantes, assim, olha, destrói ele porque não tem como voltar, né? Então, assim, a questão é ter uma cópia isolada, um ambiente isolado, imutável. No nosso caso, temos tecnologia de implementar inteligência em cima disso, é para garantir que eu tenho de onde voltar essa informação, né? Mas se eu não for criando essas camadas de conhecimento, essas camadas de capacitação, né, pessoas capacitadas a usarem essas tecnologias, e não tiver um processo para amarrar tudo isso, de nada adiantou. Eu posso ter investido nas tecnologias mais caras, e no final da história, que o William está falando, nem patch eu estou aplicando, quer dizer, o que adiantou fazer isso, entendeu? Assim, não faz sentido, inclusive, né? É investimento jogado fora. E aí tem uma coisa interessante, a Dell ela faz ela na área de proteção, ela contrata uma pesquisa que acontece todo ano tem acontecido, né? Então ela entrevista clientes do mundo inteiro, procurando identificar como é que as pessoas enxergam, né? Então clientes do Brasil participam também dessa pesquisa, né? Mas procurando identificar como as pessoas enxergam proteção, como é que elas se sentem em relação à proteção, de uma forma, num espectro amplo, né? E algo que aparece constantemente, olha que interessante, algo que aparece constantemente nessa pesquisa, varia um pouquinho, 2 pontos para baixo, 2 pontos para cima, mas sempre assim, de 65 a 68, 69% das pessoas, dos entrevistados, eles não acreditam, eles não têm segurança que conseguem se recuperar de um ataque cibernético. Aí. Isso assim, isso choca, né? Que você fala assim, pô, cara, então esses são clientes, pessoas, empresas que estão investem em segurança, mas eles não creem que se acontecer alguma coisa, eles estão preparados para poder recuperar todos os dados, tudo aquilo que precisa, sabe? Ou seja, não sei se estou protegendo como deveria e se consigo me recuperar de fato de uma situação como essa. É muita gente, né? É muita empresa, na realidade, né? Quando a gente pensa dessa forma. E tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui. Assim, olha, mas o que falta? Falta muito de tudo isso que a gente comentou. Não é só investir em tecnologia, investir em pessoas, investir em processos para garantir que, de fato, a gente consiga se recuperar, né? Se precisar. Oi, gente, voltei, né? Sem querer interromper o papo, que tá ótimo. Inclusive, eu estou assustadíssima, assim. Tá super na tema do Halloween, assim, Não assustador. Não fique. Mas aproveitando esse gancho, né, que a gente tem algumas perguntas aqui, e vocês falaram bastante sobre a conscientização do colaborador, sobre a cebola, né, as camadas de segurança e de tudo mais. E agora o José falou alguma coisa assim muito interessante para mim, que me levou a essa pergunta aqui. Né? A gente tem uma pergunta que é: por onde devo começar a rever a minha estratégia de recuperação e proteção desses dados? Eu acho que tem a ver dentro disso que você falou, né? De você investir em determinadas coisas e estar em constante atualização, porque aquilo ali não pode parar, né? Jamais. Então, acho que o José pode responder, inclusive. Começa comigo, depois eu passo para todos os demais. Mas assim, a gente tocou nesses pontos aqui, né? Eu acho que começa muito, primeiro, com uma consciência de que, olha, eu acho que todo mundo já tem isso hoje, tá assim, olha, é um problema, né? Assim, segurança não é, eu tenho que olhar isso com carinho, né? Não pode ser aquilo que a gente estava falando lá atrás, acho que foi até o Rafael fez um comentário desse. Assim, ó, tá ali, né? Tem lá segurança, mas tá ali, né? Tem segurança. Não pode ser assim, né? Eu acho que a consciência das pessoas hoje, das empresas, está claro, né? Assim, olha, tem que fazer algo, né? Porque primeiro, em algum momento seria atacado. E se eu não tiver preparado para isso, né, pode se transformar num problema gigante para a empresa. Né? Quantas empresas pegaram no Brasil mesmo, sem falar o nome de clientes, mas quantos não tiveram um negócio interrompido por um período de tempo por conta de um ataque cibernético? Né? E que todos estão sujeitos. Né? Todos estão sujeitos. Acho que esse é o primeiro ponto. E daí para frente é começar a olhar realmente as suas competências internas, né? A gente olhar como é que eu estou em relação à tecnologia, assim, a pessoas, a processos, e em cima disso começar a atuar, né? E para isso, né, entendendo isso, né, tendo essa maturidade de entender isso, certamente vai precisar de alguma ajuda, entendeu? Sim, precisa de alguma ajuda, por exemplo, de uma empresa como a AMT, da Smart Cyber, do William aqui, por exemplo, também da Dell, né, como nós temos serviços para ajudar com isso, para tentar ajudar os clientes a entender esse nível de maturidade, aonde eles têm que fazer investimento, para não sair fazendo investimento, por exemplo, em qualquer coisa, né, em Buscar qualquer área. parceiros, né?
né? Buscar parceiros, sem dúvida, sempre, sempre. Né? E a gente precisa muito dos parceiros para tudo isso, né? Pensando aqui como o Dell. Então, assim, a gente conta muito com os parceiros aí com a AMT para poder estar fornecendo esse tipo de serviço também, e também aquilo que é tecnologia para proteger e ajudar esses clientes, né? Então, eu acho que começa por aí, tá? Respondendo essa pergunta, eu acho que ela vai muito em linha com o que a gente tem discutido aqui, né? Mas sumarizando, seria algo como isso. Nada tão simples assim, né? Não, não é tão simples. Aproveitando, José, mais uma vez, você deu esse gancho, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Ricardo Câmara. Ele está perguntando, bom dia, qual o software livre que pode me ajudar na gestão de patches? Eu acho que o William Aí eu passo para o William, essa é para o William. Então, eu acho que assim, software livre na gestão de pets, eu não conheço software livre que faça a gestão de pets para todas as bandeiras, para todos os sabores, tá? Tem alguns ali que tu consegue ter para Linux, mas para Windows é um pouco mais complicado e normalmente são pagos, tá? Mas o fabricante que eu me lembro assim que tem gestão de pets para todas os sabores de sistemas operacionais é a Manage Engine, né? Que sim, eles têm lá essa questão bem aflorada. Acho que até um número X de ativos é gratuito, mas não é livre, tá? E tu consegue ali, de forma bem simples, subir um ambiente dentro da tua empresa ali e consegue fazer essa gestão aí de uma forma bem mais tranquila. Tá? Espero ter respondido aí. Eu acho que respondeu sim. Algumas outras perguntas, né? Eu acho que a pergunta que todo mundo quer saber, e vocês falaram muito, principalmente nesses últimos minutos, seria como proteger a minha empresa de sequestro de dados. Vocês falaram um apanhado mais geral, assim, de cyberataques, né? Mas seria alguma coisa mais específica para esse temido ransomware, né? Eu acho que todo mundo, é o que todo mundo conhece, né? Inclusive, eu trago uma contribuição, porque eu sou um pouco leiga, né? Eu sou técnica, e aí eu gosto de ver séries e tudo mais, e eu tô vendo isso até, inclusive, nas séries, nos doramas, né? Um dorama que eu estava assistindo outro dia, que a empresa sofreu um ataque de ransomware, e ela estava sendo processada pelos usuários, e entrou também na malha da LGPD. Então, era assim, caso de falência. Assim, e eu falei assim, caramba, estão mostrando isso assim para o mundo. Porque é o que o José falou, o William falou, realmente as empresas não falam sobre isso, não tocam sobre isso. Assim, é muito comum a gente ver isso quando a atividade fim é tecnologia. Mas em outros segmentos, as pessoas às vezes nem sabem o que é um phishing, né? Então, como seria, assim, não tem uma fórmula, mas como proteger a empresa disso? Eu vou dizer o seguinte sobre o sequestro em si, né? O sequestro ele só funciona, o sequestro de dados, né? O que é isso? Né? Alguém entrou, criptografou meus dados de uma forma que eu não tenho mais acesso a eles, né? Eu tenho que pagar para conseguir ter a chave de acesso, se me derem essa chave de acesso. Em muitos casos essa chave não aparece, né? Mas enfim. A única forma de você se proteger, de você evitar esse sequestro, evitar o seguinte, de ter que pagar alguma coisa, você ter acesso aos seus dados, é se você realmente tiver esse dado em algum outro local. Assim, olha, criptografou aqui, mas eu tenho do outro lado. Então, assim, tem um impacto, sim. Nesse momento, minha empresa, esse dado não está acessível, mas eu tenho de onde buscar isso. Se eu tiver de onde buscar esse dado, né, eu não estou mais refém daquela informação que foi criptografada. Isso é uma parte da história, não é tudo, né? Porque assim, eu evito pagar, mas repare, eu fui atacado, né? Tem tudo que a gente falou sobre, olha, alguém conseguiu entrar de alguma forma, fui contaminado de alguma forma, alguém criptografou os meus dados, e pode ter acontecido até uma outra coisa que a gente discutiu pouco, apesar que a gente falou um pouco sobre isso, mas meio passando, que é ter uma exfiltração de dados, né? Que alguém pegar e está roubando também os meus dados, os dados aqui da empresa, que criptografou, A gente falou do Insider, roubou, né? do insider, né? Eu lembro de um caso que aconteceu num cliente governo, que estavam lá sendo atacados, uma coisa que eles detectaram, que o link deles para fora, né, porque assim, os dados saindo, tem um volume muito grande de dados saindo, né? Era uma empresa do governo, né, eles detectaram Brasil, detectaram isso, aí cortaram esse link, foram entender o que estava acontecendo, né? Mas os dados só vindo embora da empresa, né? A gente viu várias situações como essa. Então, assim, ter uma segunda cópia de dados, toda aquela história que a gente falou de estar isolado, imutável, né, ter inteligência em cima disso, é justamente para evitar o seguinte, olha, se eu for atacado e sequestrarem os meus dados,
eu tenho de onde voltar. Então, eu estou salvo nesse momento. Não resolve os outros pontos, né? Que eu estava comentando, por exemplo, olha, eu tenho várias ferramentas e soluções para proteger o front-end, proteger o edge, detectar esse ataque, comportamentos, mas já tem que ter alguém monitorando também, certo? Porque vai receber lá alertas e alguém tem que estar olhando para aquilo, senão não adiantou de muita coisa, essa história toda. Mas no dia que tocar nesse dado e eu perder esse dado que foi criptografado, ou foi sequestrado, né? Eu tenho que ter uma outra cópia para voltar. É a única forma que existe hoje de fazer isso. Se não for pagar, né? E o pagar em alguns lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos, por exemplo, é até crime, né? Você pagar por isso. E pagar também tem outro problema, né? Mesmo que você pague e tenha acesso, você virou alvo, né? Você virou alvo de todos os outros, Já porque sabe tem que alguém ali que paga, hein? Então, tem alguém ali que paga, né, cara? Você vai virou ali alvo que é certo, né? de várias outras pessoas, sim. Vai ali que é certo. Pois é. O cara busca o dinheiro, né? O cara busca o dinheiro, né? E não é garantia de nada, né? Porque você está negociando com um criminoso, então você pode pagar. Você está negociando com uma... Aqui sem entrar no mérito, né? Porque muita gente tem essa dúvida ainda, né? Paga ou não paga, né? Mas sem entrar nesse mérito, mas assim, partindo do princípio que você está lidando com alguém que não teve escrúpulo algum para sequestrar os seus dados, né? Você não pode confiar que esse mesmo sequestrador, ele vai arcar com a palavra dele, né? Enfim. Ele é um criminoso, né, do outro lado, né? Exatamente. Eu percebo, só tentando, assim, não querendo complementar, mas pegando um gancho no que o Mota falou, essa questão, né, do pagar ou não pagar, sem entrar no juízo de causa aqui, né, no juízo de mérito, mas se aqueles pontos iniciais que foram abordados aqui, você se preocupar com o tema, você entender que a segurança é de fato algo importante e que se os dados eles são de fato o novo petróleo, né, como dizem, se os dados eles são uma parte importante do teu negócio, você precisa dar o devido tratamento a ele, o devido cuidado. Então você pensar no tema segurança, você tratar desse tema segurança internamente, buscando preparar uma equipe que esteja assim, pronta para responder em um caso de necessidade, uma equipe que esteja pronta para monitorar o seu ambiente e você se preocupar com uma cópia segura desses dados, eu acredito que você está num caminho muito virtuoso, aí tá num bom caminho, né, para que, se chegar esse dia de haver essa necessidade, você não se preocupar em pago ou não pago, mas você se preocupar em recuperar esses dados porque eles já estão seguros dentro de casa. Então, assim, eu vejo, né, a questão do pagamento, muitas vezes, tá? Não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes acontece justamente por causa daquele desespero de você saber, cara, eu não cuidei dos meus dados. Ou agora eu pago o cara, ou então meu negócio acabou, né? Então é o desespero, muitas vezes, tá? Repito aqui, não é sempre, mas muitas vezes por conta de uma falta de olhar mais cuidadoso para essa área que é tão vital hoje. Né? É isso mesmo, virou refém, né? A pessoa virou refém, né? A empresa virou refém. Só tenho totalmente. Só tenho aquele, só tem aquela opção. Tem um detalhe que eu acho que é importante falar, tá? Que dentro desses malwares que acabam efetuando ali a cobrança, tá? Fazendo uma simples engenharia reversa, tu consegue mudar a conta da cripto ali, como é que fala? O wallet, né? Aonde recebe. Então, muitas vezes quem está te atacando, o atacante fez, mas alguém conseguiu cooptar aquilo ali, aquele malware, e ele muda lá o wallet para o pagamento. Então, tu pode pagar uma pessoa que, na verdade, não foi quem fez o ataque. Que não foi tá falando assim, a maleta do dinheiro não chega para quem está pedindo, é isso, vai para outro lugar, é isso? Mais o ladrão que rouba ladrão. É o ladrão que rouba ladrão. E isso acontece, tá? Tu vê ali, se tu for olhar no YouTube, o YouTube tem muitas fontes, claro, tem que tomar cuidado, né? Aonde vai beber de água dentro do YouTube, mas vocês vão ver ali vários vídeos mostrando como fazer uma simples alteração lá. Eu vou pegar o exemplo do WannaCry, que foi e continua atacando. O WannaCry continua atacando, pessoal, tá? Então, assim, tem muitos ransomwares que podem causar um estrago gigante e tu não sabe realmente se tu vai pagar o atacante, né? Às vezes, esses códigos, existe uma trilha ali, né? Tem a pessoa que desenvolve o malware e não é ela que comete a fraude.
tá? Tem o cara que intermedia dentro desse dark mundo aí, né? Tem o cara que intermedia e o cara que compra esse código. Então, tu não chega em quem desenvolve esse artefato cibernético. Então, e é isso que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Quem está fazendo o golpe não é o cara que desenvolve o malware em si, tá? Normalmente, pelo menos, né? Então, existem várias pesquisas que mostram isso, e aí a Trend tem pesquisa, o Kaspersky tem pesquisa, cara, tem um monte de fabricante que tem pesquisa em cima disso, tá? Então... Ele desenvolveu um produto obscuro, né? É um produto. Exatamente. É um E produto ganha um pedaço de daquilo. crime, Sim. Sim. É claro, O exatamente. cybercrime é Então, organizadíssimo, né? Tem Sim. vários. Organizadíssimo. mas é muito interessante, né? Então, normalmente esses malwares são pagos, ou melhor, os ataques são pagos através de criptomoedas, né? E eu não conheço nenhum que não seja. Então, isso certamente já é uma coisa que tem que disparar um alerta aí, né? As criptomoedas depois têm um nível de rastreabilidade que o governo não consegue identificar isso. Então, tu tentar correr atrás do problema depois literalmente não vai ter como localizar esse atacante, né? Tá bom? Falando em criptos, né? O Flávio deixou aqui no chat também mais um comentário para fomentar ainda mais essa discussão, né? Agora que a gente está perto do fim. As empresas estão preparadas para pagar? Como se paga? Dinheiro, cheque, criptomoeda? Tem até uma cripto que cresceu muito, né? De uns anos para cá, que é o Monero. E o Monero foi uma cripto que cresceu em cima desse fomento, né, do cybercrime, né? Não que ela seja, né, a causa de todo o mal, mas é justamente por conta da rastreabilidade dela, né? É uma rastreabilidade muito mais difícil. Então, isso daí chamou a atenção de cybercriminosos para poderem começar a, a receber, né, resgates em cripto através do Monero. Então, é, tem várias, né? Enfim, tem muitas criptomoedas e normalmente eles pedem porque justamente não é aquele tipo de coisa que é fácil de se rastrear. Você não tem uma conta corrente, deposita nessa conta, você não tem um CPF ali, você não consegue saber de fato quem é que está atrás do outro lado, né, da linha. Não tem como saber. É algo totalmente obscuro, né? É verdade, faz todo sentido. E assim, a criptomoeda, as próprias exchanges de criptomoedas estão virando alvo aí. A gente viu aí, acho que uma das maiores que tem no mundo foi alvo aí, perdeu 100 milhões de dólares agora no último ataque, há um tempo atrás. Já tinha sofrido um ataque consideravelmente de peso, então até para isso o cara tem que tomar cuidado aí e não dar mole nisso aí, não. Mas, assim, como se prepara, gente? Não queremos ser a emissora do apocalipse aqui. Mas como você se prepara para isso, para fazer esse pagamento? Você tem que ter uma carteira de criptomoeda? Assim, só quero entender. Eu diria que é melhor se preparar para não pagar, entendeu? É melhor se preparar para evitar ter que pagar por um negócio como esse. Eu vou na linha do Mota aí. Eu preferiria me preparar para não pagar, né? Mas aí isso daí também é o seguinte, né, gente? Pensar nesse lado, né? Questão da criptomoeda. O cara pensou, não vou pagar, né? O cara não tem outra saída e tal. Enfim, eu vou fazer o pagamento. Você não consegue abrir uma carteira de criptomoeda hoje em minutos. Isso daí, existem empresas que optam, inclusive, por deixar uma reserva separada em cripto para casos como esses, né? Casos extremos. Eu não tenho, sinceramente, eu não posso emitir aqui um juízo de valor a respeito disso, né? Cada um tem um pensamento a respeito. Eu sou muito mais favorável daquilo que o Mota falou, né? De se preparar, de se precaver ao máximo possível para você não precisar enfrentar uma situação em que a sua última possibilidade é entregar o dinheiro nas mãos de um sequestrador de dados, né? Mas no caso de uma carteira de cripto, isso aí é algo que precisa ser revisto internamente pelas empresas, enfim. Eu acho que isso daí passa, né, por uma questão. Eu acho que é uma discussão muito. Eu não sei o que o William, o que o Mota pensa, mas eu acho que é uma discussão muito íntima ali do foro, né, da empresa, né? Vai depender muito da cultura da empresa, enfim. É algo muito complexo, não é fácil de equalizar isso assim, né? Isso é uma discussão
mundo ainda hoje, tá? Por exemplo, existe seguro para isso, inclusive, né? Então você poderia pagar um seguro, que não é barato, mas você poderia pagar um seguro, por exemplo, as empresas que vendem seguro. O seguro Mas é um cibernético. seguro cibernético, né? Seguro cibernético. Seguro contra desastres desse tipo. Mas não é barato e é uma discussão grande ainda, tá? Assim, aquela história que, por exemplo, em alguns países consideram como crime, é porque na verdade está fomentando, né? Uma atividade, né? Uma atividade, quando na verdade deveria estar combatendo ela. Em alguns países, eu sei que nos Estados Unidos, estava participando de uma discussão quando foi 2 semanas atrás, e estava sendo colocado o seguinte: as empresas são obrigadas a informar nos Estados Unidos o FBI que foram atacados. Ponto. Assim, primeiro, se for atacado, tá bom, você tem que primeiro informar o FBI. Aqueles teus equipamentos que foram atacados, aí não eu entendi, pelo que eu entendi, não é sempre, mas aqueles equipamentos eles podem ser bloqueados para análise forense do FBI. Então, assim, naquele momento ali, até o acesso aos equipamentos você perdeu para que se faça uma análise. Eles vão tentar identificar quem está atacando, provavelmente é isso, certo? Tentar chegar na origem, que como o William falou, é difícil, né? Não é uma coisa prática. Se fosse, teria acabado já. Né? Não é fácil de fazê-lo. Então, assim, é uma discussão essa, né? Mas ela vai sempre no caminho de, olha, pagar é um problema. Pagar é um problema. O que a gente deveria fazer era evitar. Até porque, na realidade, quando a gente pensa nesses ataques, quem discutiu tudo que a gente discutiu aqui agora, né? Se a gente parar a pensar, a sua empresa foi invadida, né? Ela foi invadida. A gente falou sobre LGPD, por exemplo, né? Assim, ela foi invadida. Sabe-se lá, os dados foram criptografados, mas sabe-se mais o que aconteceu. Tem dados que foram realmente filtrados, foram roubados, né? Podem ter sido roubados, inclusive, da empresa. Né? Assim, você pode estar infringindo ali várias outras leis, inclusive, quando a gente pensa numa situação como essa. Né? Então, mas é o que o Rafael falou, acho que está muito no fórum íntimo ali das empresas de discutir, no Brasil principalmente, de discutir e decidir o que fazer numa situação como essa. Né? Mas é um crime, né? É um crime. Com certeza, com certeza. E tem também empresas que estão se especializando em intermediar o pagamento para o atacante, cara. Isso já existe, tá? Você já Então, vai virando um nicho de mercado, né? Então, você começa a fomentar o negócio, certo? Assim, virou uma indústria, começa a virar uma indústria. Isso se você deixar perigoso. legal, olha que é muito perigoso. É muito perigoso. Claro, com certeza. Minha visão com pessoal, certeza. minha visão pessoal aqui é que virar algo muito perigoso. Agora, né? uma coisa interessante, a Tuane, ela saiu aqui por uns instantes, mas uma coisa interessante, pegando um gancho aqui no que o Mota falou, a gente eu acho que a gente não chegou a comentar a respeito, mas falando a respeito de um pós-ataque, né, o Mota citou a questão da análise forense, né, que é algo que é relevante e que muitas empresas não levam em conta. Fui atacado, enfim, ainda que não seja sequestro de dados, mas foi um ataque, seja lá qual for, existe a possibilidade dessa tratativa do pós-ataque, né, através de uma análise forense, né, né, William? E tem bastante exatamente. ferramenta aí no mercado hoje em dia para lidar com esse tipo de situação, e você vasculhar, saber o que aconteceu, por onde aquele atacante percorreu, né, qual foi o caminho que ele percorreu. Exatamente. Até para tu poder, porque assim, as empresas elas se preocupam normalmente em estancar o incidente de forma imediata, mas o atacante ele pode de várias formas conseguir se ocultar dentro da tua estrutura. Então é importante realmente fazer uma investigação profunda. Por isso que eu falo, investigar é tão importante quanto detectar, né? Buscar realmente ter assim uma convicção de que o ataque surgiu, que ele foi executado vindo de um caminho específico, começou a andar dentro da rede, que é o movimento lateral que nós chamamos, né? Uhum. E isso tem que estar claro para a empresa que contrata que isso é fundamental, né? Sofreu um ataque, beleza, eu não estou sendo mais atacado. Será? Será realmente que eu não estou sendo mais atacado? O Mota comentou uma coisa ali que eu achei interessante, tá? Ele comentou lá sobre se você não está sendo atacado. Eu não me lembro, acho que foi na hora que a gente está falando sobre DR ali. Cara, tu tá sempre sendo atacado. Sempre atacado. Sempre. Você é atacado 24 horas por dia. Inclusive, eu acho que eu fui atacada.
agora. Eu caí aqui Você caiu e voltou, é isso? É a nossa conversa aqui, é o tema, é o tema. Aí entendeu? a conversa estendeu aqui agora, ó. Agora estendeu a conversa. Você pode não saber que você está sendo atacado, mas você está sendo atacado e isso, em algum momento, né, pode ter um impacto para a vida pessoal, acontece também, né? E também para o teu business, né, para o teu negócio, que com certeza vai ter um impacto financeiro aí já, talvez até mais considerável, né? Pois é. E esse é um bom ponto. É por isso que a gente estava comentando, né? Que não é questão se em algum momento alguém vai ter ou não conseguir ter sucesso num ataque, porque vai acontecer, em algum momento vai acontecer, porque o ataque é o que você falou, a todo momento está acontecendo, ele não para na realidade, né? Em algum momento vai encontrar uma brecha. Essa é por isso que a gente fala que é uma questão de tempo, né? Porque brechas elas existem, elas estão aí na realidade. Se for sobre patch, por exemplo, que é uma coisa básica, né? Você estava falando de patch, é uma coisa básica, mas que é difícil de fazer. E a gente entende isso, né? Não é porque é básico que é fácil de resolver. Não é. Se fosse fácil, já estava resolvido, ninguém discutia mais sobre isso. Mas continua sendo um caminho que até hoje é explorado. Era explorado lá atrás, quando começou o vírus. Até hoje acontece, né? Até hoje. E vai continuar acontecendo, porque não é algo fácil, novamente, de ser resolvido. Dá para resolver? Dá para melhorar muito. Não quer dizer que saiu um patch agora, eu consigo aplicar em todo o meu parque instantaneamente? Não. Né? Não é assim que funciona. Infelizmente, né? Seria bom que fosse, né? Não é assim que funciona. Mas esse tempo que fica entre identifiquei uma falha, né? Lancei um patch e as empresas aplicam, sem dúvida nenhuma é um momento que é explorado, e é conhecido isso, não é uma questão antiga, na realidade, ela não é nova, né? Então, assim, ataques acontecem sempre, eles não param de acontecer. Eu lembro aí tem vários números, né, a quantidade de ataques que acontecem por segundo no mundo, né? E são números absurdos, né? Quando a gente fala assim, 3 ataques, 11 ataques por segundo, não quer dizer que todos tenham sucesso, esse é um ponto importante. Todos têm sucesso? Não é, senão tinha acabado já, né? Senão a gente já estava morto. A questão não é que tenha sucesso, né? Mas mostra o seguinte, em algum momento vai ter, né, um sucesso. É fácil imaginar que em algum momento, estatisticamente, vai acontecer um sucesso e quando acontecer a pergunta é como é que eu faço, né? O que eu tenho aqui que consiga, como é que vai ser minha resposta para tudo isso, né? E a história do forense é importantíssima, porque não adianta aí pega o framework do Nietzsche, né? Se eu fizer uma parte daquilo, que tá legal, identifiquei, estou me protegendo, nem identifiquei, né? Estou me protegendo, mas se eu não conseguir identificar como aconteceu, vai acontecer de novo. E pode estar acontecendo, não é que vai acontecer de novo, pode estar acontecendo ainda, né? E a gente só não sabe, né? A pessoa estava respondendo, estou respondendo, hein? Trazendo. A gente deu exemplos disso, né? Começa a se recuperar a informação, começa a recuperar meu ambiente e, só atacado de novo. Porque eu nunca parei aquele ataque, o ataque estava contínuo ali acontecendo. Ou a pessoa saiu e entrou de novo pelo mesmo lugar, ou ela estava ali, nunca saiu. Nunca saiu. Nunca saiu. Então, é importante, sim, sem dúvida. Gente, o papo tá ótimo. Tá tão bom que eu até caí aqui de emoção. Mas, infelizmente, a gente precisa encerrar o evento por hoje. Queria lembrar a todo mundo que a gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Então, como a gente falou bastante sobre segurança, conscientização do... Acho que ela caiu de novo. Nossa, estão derrubando ela direto, hein? Alguém? Mas tá gravando ainda, né? Depois ela vai poder ver esse pedaço do vídeo. Vai poder E ver. bastante. Ela continua sendo atacada. É um bom exemplo esse, tá vendo? Continua sendo atacada ela. Eu não sei se ela vai conseguir voltar para encerrar ou se nós encerraremos aqui. Mas ela me mandou uma mensagem aqui que, de novo, ela caiu. Bom, eu vou fazer então aqui as minhas falas da Tuane. Não sei se eu vou encerrar da maneira como ela encerraria. Mas eu agradeço muito aí a presença do Mota, do William, né, essa disponibilidade de estar com a gente aí para a gente poder conversar sobre esse tema que é um tema tão relevante, né? E eu acho que eu, pelo menos, gostei bastante. A gente conseguiu discorrer de uma forma descontraída, foi agradável aqui esse tempo com vocês, foi um bom papo e que eu espero que tenha contribuído aí de alguma forma positiva para quem nos assistiu, tanto ao vivo como para quem também vai assistir depois lá no canal da MT. Como a Tuane falou, né? Esse vídeo vai lá para o canal da MT lá no YouTube, tá bom? Então, quero agradecer aí, deixar aí a palavra final aí para o William, para o Mota, por favor, e após isso a gente vai encerrar aqui a sessão. Muito bem. Bom, queria agradecer aí, obrigado a todos que participaram e contem com a Smart Cyber aí para que
que precisarem aí, a gente está à disposição, tá bom? Muito obrigado aí, o pessoal da MT, ao Rafael e à Tuane, e ao José Mota aí da Dell. Obrigado. Muito bem, também queria agradecer a mesma coisa, eu queria agradecer a todos aí pela presença, foi muito bacana estar aqui com vocês, agradecer o convite aí do Rafael, da MT, para estar participando aqui com vocês dessa discussão. William, foi muito bom conversar contigo sobre esse tema. Dá para conversar muito mais, hein? A gente pode ficar, dá para ficar meio dia conversando sobre esse tema aqui, né? E para todos que estiverem vendo o vídeo, assim, a Dell, ela tem tecnologias, tudo que a gente discutiu sobre tecnologias, né, e serviços, a Dell consegue estar atuando com vocês também, diretamente ou com parceiros como a MT, por exemplo. Então, contem conosco aí nessas discussões, tá bom? E muito obrigado novamente, muito obrigado. Foi uma hora muito agradável, um pouquinho mais de uma hora, mas muito agradável aqui de conversa com vocês. Foi muito bom, muito bom. Valeu, gente. Falou, pessoal. Um grande abraço aí. Um abraço, Até a tá? próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.